Olá, gente! Segunda temporada do Resident Cast já está no ar. Nosso podcast do Eu Médico Residente, com o objetivo de trazer residentes das mais diversas especialidades para conversar um pouquinho sobre as suas histórias, sobre as suas escolhas, os medos, as inseguranças, a sua preparação para conquistar a sonhada vaga de residência médica. No episódio de hoje, nós temos Luiz Fernando. Luiz é residente do primeiro ano de anestésio do HR. Tem uma história aí bem atípica para contar para a gente. E vamos lá, fique à vontade e se apresente aí para o pessoal. Olá, gente. Meu nome é Luiz Fernando. Alguns me chamam de LF, para ser mais fácil. Até meus chefes estão me chamando assim então, agora. Então não é para os íntimos, é para quem quiser pra chamar de LF. Todo mundo. Até meus chefes estão chamando, então assim... pegou, já era. Eu sou médico formado pela UPE, me formei... eu esqueci de dizer essa parte, eu também sou médica formada pela UPE, então hoje é 100% UPE aqui. Isso, fomos da UPE, né? Me formei em 2020 e estou fazendo a residência de anestesia no Hospital da Restauração, vulgo HR, e estou no R1, primeiro ano, né? E, enfim, sou daqui de Recife, moro em Olinda. Eita, bem bairrista também. Também. Porque recifense mora em Olinda, pronto, é muito bairrista. Isso. Eu tenho que dizer que sou de Recife porque eu nasci em Recife, mas eu moro em Olinda. Olinda. Massa. Luiz, você já deu um spoiler pra gente, você se formou em 2020 e você é R1 hoje, então tem um hiato aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Agora, voltando aí pra parte da faculdade, como é que foi a decisão por ser médico e sendo estudante de medicina por ser especialista? Como é que surgiu essa ideia de você médico e depois de você especialista em alguma coisa? Conta pra gente. Então, a escolha para medicina é sempre algo muito complexo, né? Mas... não foi um caminho natural para você? Não tenho médicos na família, não tem quase ninguém da área de saúde, a não ser minha mãe, que é enfermeira, mas ela nunca me estimulou muito, assim, ela sempre queria que eu escolhesse por mim mesmo, sabe? Mas aí eu comecei a ter curiosidade, aí comecei a acompanhar ela, assim, nos hospitais. Que legal! Ela conhecia muitos médicos, então eu sempre via aquela rotina, aquela coisa, enfim. Me apaixonei pela área e foi o que eu decidi no vestibular. E assim, eu brinco que foi... Antes eu dizia que foi uma das melhores decisões da minha vida, foi ter decidido por medicina. Mas hoje foi ter decidido por anestésio. Já eu falo disso. Medicina virou segundo lugar agora. E aí... durante a faculdade a gente sempre tem esse estímulo, né, sobre falar sobre residência médica, etc e tal, porque realmente eu acho que é o caminho natural da gente. Sim. Porque mesmo que a gente se forme médico generalista, a gente consiga lidar com muitas coisas e resolver muitas coisas, eu acho que existe uma necessidade natural da gente ter um foco em alguma área, né, e aí, por isso eu tive um interesse grande em realmente fazer residência. E hoje em dia também, acho que o mercado também está buscando isso. Não é só necessidade... de questão de saúde. O mercado é uma necessidade de mercado, né? Que a gente está vendo, assim, tem muita gente se formando, que é natural, e acaba que a demanda não aumenta tanto, mas a oferta está aumentando mais. Então, quanto mais você se especializar, quanto mais você ter algum diferencial, isso vai te trazer alguma coisa boa. E a residência, eu acho que é o melhor caminho para você se especializar. Sabe? Com certeza, então, concordo muito. Acho que é o melhor caminho. Então, eu acho que foi isso que me fez decidir por fazer a residência. Massa. Luiz, a gente é da UPE e eu sei que na UPE a gente não tem uma grande vivência em anestesia, né? É uma área que é realmente mais reservada. A gente não tem. Se quiser rodar anestesia no internato, a gente tem que rodar como opcional. E aí, como foi que surgiu essa ideia de anestesia durante a faculdade? E já havia, durante a faculdade, um preparo para isso? Como é que foi? Porque você se formou na pandemia. Na verdade, você nem se formou, você foi formado e tinha que sair, tinha que trabalhar. Como é que foi esse período aí, que aparentemente foi bem conturbado para todo mundo que viveu aquilo? A gente chama dos filhos da pandemia, né? Que ficaram sequelas aí. E mudou muitos rumos. Como é que foi para você esse período? Então, realmente a gente não tem essa vivência muito grande em anestesia na faculdade. Não sei como está hoje, mas eu não tive nem tanto essa vivência, nem tanto uma vivência em bloco cirúrgico em si. Porque a pandemia também atrapalhou meu internato e durante a faculdade em si, como acadêmico, eu também não tive muito essa vivência. E aí, assim, nunca foi algo que me despertou tanto interesse. Mas aí, chegando no final da faculdade, que veio a pandemia, então, assim que teve o lockdown e etc., eu estava no último ano do internato, e aí eu tive que ficar em casa durante mais ou menos uns 6 meses no total. E a gente voltou ao internato no meio do ano e eu me formei em setembro. Então, minha formatura foi antecipada. Era para me formar no fim do ano, no final de 2020, em dezembro, e a gente se formou em setembro. Aí eu acabei
que era os 75% da carga horária, né? Enfim. E assim, fui jogado, né? No dia que eu peguei o CRM, pela manhã, já tinha gente me oferecendo plantão no mesmo dia. Eu disse, ó, Oferecendo, quase implorando. implorando assim, por favor, venha, eu tô precisando de você aqui. Eu disse, olha, Meu eu Deus do vou céu. tirar o meu CRM nesse dia, eu não consigo. Não, venha depois que você depois que você for pro CREMEP, venha pra cá. Eu disse, Meu ó, Deus, como tá, eu posso assim? chegar aí na hora do almoço, mas aí eu ainda tenho que pegar meu carimbo, que eu marquei de Eu não tinha meio-dia. nem Disse, carimbo, já não, tinha venha plantão. depois do carimbo. Aí eu cheguei lá de 1 da tarde, fiz meio plantão. Meu E Deus. assim, o dia que eu quisesse, eu teria plantão pra dar. E já tá bem diferente hoje, viu? Hoje tá Muita bem gente com diferente. carimbo de todas as cores e o CRM e nada de E me pedindo plantão. plantão, e perguntando, arruma pra mim, arruma pra mim. Antes era assim, chegava até você. Todos os dias eu recebia mensagem de gente. Ó, sou coordenadora da UPA tal, da UTI não Tô sei aonde. precisando de Tô precisando médico. de médico aqui. Era assim, realmente. E assim, eu fui jogado no meio disso, né? Então, assim, no internato eu perdi boa parte de rodas de cirurgia, perdi meu opcional, que era em UTI, emergência. Então, Já tinha um pezinho aí, era em UTI? Tu gostava dessa parte? eu tinha colocado mais para aprender mais sobre paciente Ah. grave, porque já era algo que me despertava um pouco de interesse, Uhum. sabe? Acabou que eu brinco que meu internato e minha prática foi trabalhando já na UTI. Então, eu comecei a dar plantão de UTI, porque eu até pensava assim, caramba, eu sou recém-formado, eu não tenho condições de dar plantão numa UTI com pacientes gravíssimos. Mas Mas assim, não era uma tinha outra necessidade. opção. Não tinha. Então, era assim, era um colega que estava lá, mais experiente, mas que ele já estava dando 48 horas, porque não tinha médico para render ele. Aí eu pensava, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou ser o herói que vou salvar a pandemia, mas o pouquinho que eu tenho de conhecimento, eu vou puxando de um e de outro e vou lá trabalhar. Os hospitais que eu trabalhei tinham sempre vários médicos juntos. E aí eu acho que isso me ajudou um pouco. Me ajudou um pouco, Não não, ajudou ficava muito. sozinho, né? Porque eu não me sentia muito só. Sempre que eu queria fazer algum procedimento, eu tinha alguma dúvida, eu saía perguntando a alguém assim e consegui ir aprendendo com isso, sabe? Então, passei esse ano todo trabalhando de pandemia, 2020, 2021. E continuei por mais um tempo. E aí é que vem a história da anestesia. Eu já pensava em fazer residência um pouco depois de formado, porque eu queria ter um pouco de prática, de mão, e tinha alguns objetivos financeiros também. Então, a pandemia acabou me forçando mais ainda a isso. Te Então, deixando sem outra opção. exato. Então, Já era o que você queria, agora você vai mesmo. a meta era me formar, trabalhar e estudar um ano e passar. Mas aí eu trabalhava tanto que eu não conseguia estudar nada. Então eu realmente trabalhei por esse ano todo, 2021. 2022 eu comecei não, eu tenho que, peraí, esse ano eu vou tentar estudar. Mas aí também, por questão de ainda estar trabalhando muito, tá numa rotina pesada, você acaba realmente se acomodando um pouco. Porque E é não muito quer mais deixar de fácil. ganhar Não o que quer você já tá deixar, você fica ganhando. pensando, caramba, eu vou deixar esse plantão, mas é tão bom, isso aqui também é tão não sei o quê. Eu tenho que pagar tal coisa e as contas vão vindo e você fica se perdendo. Mas aí eu ainda tinha esse meu objetivo de fazer a residência, né? Como eu já falei no início. E esse objetivo começou no internato? Tu já sabia no internato que queria fazer anestésio? Tu Pronto. segurou esse objetivo durante toda ou tu Não, aí a questão da mudou a anestesia é o seguinte. especialidade? Apesar de eu ter tido pouca vivência em anestésio em bloco cirúrgico em geral, eu gostava muito do bloco cirúrgico. Então eu já pensava em alguma especialidade mais por esse lado. Eu sempre gostei, na verdade, de todas as áreas. Eu gostava de clínica médica, gostava de acompanhar os pacientes, mas eu via que lidando com coisas mais objetivas, eu conseguiria resolver algo de forma mais rápida. E isso me dava uma certa satisfação. E aí Era na mais teu UTI, perfil. isso. E aí na UTI eu vi muito isso. Então eu me formei sem saber o que queria fazer, mas aí queria algo relacionado a isso, mas aí trabalhando em UTI eu pensei, pô, aqui na UTI eu vejo paciente grave, eu consigo resolver aquela coisa naquele momento. Eu comecei a ver que eu gostava de intercorrência, de coisa assim meio maluca. Do caos mesmo. O caos, aí eu comecei a perceber que eu lidava bem com isso. E pensei, não, talvez eu possa fazer intensiva, né? E tinha acabado de se tornar acesso direto intensiva nesse Exato, período aí, né? exato. Então era uma outra coisa que me chamava atenção também. Mas aí eu também olhava para o futuro. Eu olhava para os meus diaristas ou outros médicos que já eram intensivistas e pensava, caramba, talvez eu não queira essa rotina de trabalho Pro resto da pro minha resto da minha vida. vida. De estar dando, sei lá, talvez muito plantão, ou estar como diarista com o telefone o tempo todo disponível, enfim. Foi algo que eu acabei não tendo muito gosto por isso. E aí, por sorte, eu tive alguns diaristas na UTI que eram anestesistas. Porque, assim, faltava também médico intensivista, faltava diarista, faltava tudo. Então, Todo mundo tinha que se virar. todo mundo tinha que 30. ajudar de alguma forma. Então, muitos anestesistas estavam dando ou plantão de UTI, ou sendo coordenação de área médica por necessidade necessidade. E aí, foi onde eu comecei a me interessar um pouco mais. Porque na anestesia eu tinha
Um acesso direto, com 3 anos. Eu tinha bloco cirúrgico, eu tinha paciente grave, eu tinha Achei o meu resolução. tesouro. Achei o meu tesouro. Exatamente. Aí foi quando eu realmente decidi, não, quero fazer anestesia. E querendo ou não, na UTI tem muito assunto assim que é incomum, né? Sim, Sedação, ventilação mecânica, droga verdade. vasoativa. Então, isso tudo de lidar Ver o com... paciente como todo, né? Ver o paciente como um todo, de estudar tudo sobre o paciente. Isso me atraiu bastante. Aí foi quando eu bati o pé e disse, não, eu quero anestesia. E aí eu tava nesse meu processo de trabalhar bastante. Foi quando eu já conhecia o médico residente, mas aí eu passei a pesquisar mais sobre. E aí, em 2022, eu ainda fiz o curso extensivo. Que foi esse ano que você Que eu tentou tentei, abandonar um pouquinho o exatamente. trabalho, mas não conseguiu focar. Exato. E aí eu ficava naquela. Não, eu vou reduzir um pouquinho os plantões e vou estudar. Aí eu ficava trabalhando mais ou menos e estudando mais ou menos. Então não fazia nem uma coisa boa nem outra. Nem... Isso até é uma dica que eu dou pro pessoal que tá ouvindo, que é assim... Muita gente tenta fazer isso. Dê muito essa dica de coração. Tente focar naquilo que você quer. Ah, eu quero trabalhar, então vá trabalhar. Dê plantão até você não aguentar mais. A gente é jovem, a gente aguenta. Obviamente, respeitando seus limites, né? Ninguém vai passar do ponto. Mas se for para estudar, estude também. Só estude. Não tem como fazer mais ou menos uma coisa e mais ou menos outra. Não vai ficar excelente. E aí, nesse meu ano 2022 foi Tu isso. não conseguiu esse Não equilíbrio. conseguia assistir às aulas, porque eu não parava em casa. E, enfim, foi um ano bem conturbado. E aí foi quando, em 2023, ano passado, aí eu disse, não, agora eu vou focar. Fiz Parou novamente. de trabalhar? Não parei. Conta Não aí, tinha como como, foi que tu... porque ainda tinha contas para pagar. tu tinha essa demanda financeira. Eu reduzi e fiquei em plantões que fossem mais confortáveis para mim. Por exemplo, tem plantão noturno que você dá de UTI que você não dorme e no outro dia você passa o dia morto, não consegue estudar. Sim. E aí eu comecei a filtrar e, por sorte, consegui alguns plantões que são mais tranquilos. E aí no outro dia eu tava, não, tô renovado, vou conseguir estudar aqui. Tu era do time do plantão noturno, então? Eu achei melhor os plantões noturnos, porque assim, por exemplo, eu dava um plantão segunda à noite. Então eu estudava segunda-feira o dia todo. Sim. Dava meu plantão, chegava em casa terça de manhã. Se eu chegasse cansado, eu tirava um cochilo pela manhã, mas eu tinha o resto do dia livre para estudar. Quando eu dava um plantão diurno, por exemplo, segunda diurno, eu ficava às 12 horas. Aí daqui que saísse de casa, chegasse em casa 8, 9 horas da noite, acabou o dia. Acabou o dia pra mim. Então eu perdia 24 horas de estudo. Sim. Eu só ia ter o outro dia. Aí eu dava preferência a esses plantões noturnos por isso, sabe? O impacto no sono não atrapalhava eu o teu acabei me rendimento, acostumando. não. Eu acho que foi tanto plantão noturno que eu dei, pandemia e tudo, que o ciclo acho que bugou e bugou, vai ser isso. Mas é sério, eu antes de dormir, assim, sei lá, 9, 10 horas pra ficar bem. E hoje eu durmo 5, 6 horas e eu já tô renovado. Tem que estar. Acho que o corpo entendeu assim, veja, a gente só tem essa opção. É isso ou isso, então você vai ter que se acostumar. E tu trabalhava quanto tempo aí nesse ano que tu decidiu estudar, 2023? Eu trabalhava no início 48 horas, 4 plantões. E aí eram 2 mais puxados e 2 um pouco mais leves, que eram esses que eu te falei. E aí fui mantendo... Eu mantinha essa carga horária fixa, mas do meio pro ano pro final eu comecei a repassar sempre um. Então eu sempre dava 36 horas mais ou menos. Mas assim, era o que funcionava pra mim. Tem gente que não, eu vou dar um plantão por semana e pronto. E é isso, eu só consigo estudar só dessa forma. Cada um tem sua rotina. Você encontrou que essa forma dava pra você. Eu fui me testando. Eu acho que todo mundo pode tentar fazer isso. Tem gente que consegue dar 60 horas de plantão e consegue estudar ao mesmo tempo. Eu acho que a pessoa tem que ir vendo onde é que consegue se encaixar, sabe? E pra mim funcionou dessa forma. Funcionou e acabei passando. E não foi numa especialidade fácil, porque assim, a anestesia hoje é uma das mais concorridas. Então, realmente, você teve um desafio. E eu quero muito que você conte essa parte pra gente, porque você dava plantões noturnos, você não teve a opção de ficar só estudando, que é uma opção confortável, que muita gente tem esse privilégio ótimo. Você não teve esse privilégio, você precisou se manter trabalhando e mesmo assim estudando. E em um ano, porque 2022 você realmente assim, não estudou, e em um ano você conseguiu algo que muita gente passa muito tempo para conseguir. Então, você vai focar aí agora pra gente, contar pra gente como foi essa estratégia, como é que tu estudava. Nesse ano, o Eu Médico Residente, você fez o extensivo? Isso. Eu fiz o extensivo. Eu tinha feito no ano anterior também, mas como eu te disse, não tinha visto tudo. E aí, no 2023, eu fiz o extensivo. Valendo. Valendo mesmo. Então, eram, se eu não me engano, 3 aulas por semana. 3 assuntos. Tinha as questões, flashcards, eu usava isso tudo. Como era a minha estratégia? Até eu conseguir algo que funcionasse bem pra mim, eu apanhei muito, né? Tentava uma coisa, não dava certo, tentava outra. E aí eu comecei a organizar no sentido de focar realmente mais em questões, que é o que muita gente fala o tempo todo, mas
eu até percebia que o extensivo em si do Eu Médico Residente, ele trazia muito isso. Então, você termina uma aula, Tem questão. aí tem questão para fazer. Aí ele já dá suas revisões para você programar para fazer questão de novo. E flashcard, etc e tal. Porque eu acho que essa metodologia de estudo Ativa, né? ativa é realmente efetiva, sabe? Funciona bem. Funciona. Porque você lê uma coisa só a apostila e pronto, ou só vê a videoaula e pronto, você absorve naquele momento, mas você vai perder depois. E com a questão você fica se testando. Sim. Então, a minha rotina era mais ou menos assim. Eu tinha meus plantões, tentava não estudar durante os plantões, mas quando dava, quando era um plantão mais tranquilo, eu fazia questão. Mas a minha rotina era estudar nos dias que eu estava em casa. E aí eu sempre via as aulas da semana, associadas às questões do dia e questões anteriores. Fazia aquele método de revisão espaçada, né? Sim. Que fazia questão do que tinha visto fazia em algum questão do momento que tinha visto em algum momento anterior. Que hoje o médico Ele já faz tem isso a inteligência automaticamente. artificial. E Então, aí ele assim, não pra mim gasta era a muito sua, mais fácil. Eu não gastava meu tempo fazendo isso, porque no começo do ano, antes de começar o curso, fui fazer uma planilha no Excel, um negócio meio programado, perdi tempo. Quando eu abri o curso, eu disse, oxe, tá tudo pronto aqui pra mim, não tem mais o que fazer. E aí isso me ajudou bastante. Então eu sempre tentava ver as aulas da semana, fazia as questões e os flashcards, que também eu acho que também é outra coisa que ajudava muito. Porque em qualquer momento eu pegava o celular e fazia, sabe? Era muito, muito rápido, muito prático. E aí fui fazendo dessa forma. Só que assim, no início, você, como eu disse, você apanha muito. Você fica, caramba, era para eu fazer dessa forma, eu fiz uma meta de estudos, uma meta de questões, e nem sempre você consegue cumprir. E aí, é uma coisa que eu até falo, que é o seguinte, para eu conseguir, assim, virar a chave de conseguir estudar mais e mais de forma mais efetiva, demorou muito. Porque eu sempre tentava procurar a motivação do estudo. Então eu ficava, caramba, quero estudar, eu quero passar na residência, só que nem sempre você vai ter essa motivação. Sim. Motivação é algo que se acaba muito rápido. Eu posso sair daqui e dizer, não, eu vou estudar para passar ano que vem. Tá, você vai conseguir estudar nos primeiros dias, primeiros meses, mas depois você vai cansar, porque a motivação não vai vir todos os dias. E aí eu comecei a perceber que eu não precisava só da motivação, e mais principalmente da disciplina em si. Então, eu fazia meu cronograma de estudos durante a semana, durante o mês, via o que tinha para fazer, as questões que eu tinha que fazer, a quantidade de questões, os assuntos que eu tinha que focar ou não, e tentava cumprir. E aí eu comecei, não, mesmo sem motivação, eu vou tentar fazer isso. Pela disciplina. Quando tiver motivação, ótimo. Ótimo. Quando ela acabar, era muito mais eu vou fácil. ter a disciplina. Quando acabar, eu vou ter a disciplina. Então, eu ia com sangue nos olhos, era aquele meu compromisso, assim, minha prioridade 0. Eu tenho que fazer isso, nada vai me impedir. Para eu chegar nisso demorou? Demorou bastante. Não é uma coisa que é da noite pro dia. Então, para quem tá nessa dificuldade de achar que isso vai ser muito rápido, não vai ser. Vai demorar um pouco. Precisa persistir bastante. Tu chegou nisso mais ou menos em que mês, assim? Porque até lá tu foi sofrendo. Pra ser sincero, eu acho que na metade do ano pra frente. Porque antes disso eu ainda tava muito assim, não via a minha meta de aulas por semana, não via a minha meta de questões por dia, não fazia as provas que eu tava pretendendo na íntegra, enfim. Demorou bastante para isso. E eu comecei a entender quando eu vi que eu tinha que ter só a disciplina. Porque a motivação, na verdade, vinha depois. Porque eu fazia o seguinte, eu fazia algumas metas, sei lá, digamos, eu vou fazer 100 questões hoje. E aí eu ia com aquela preguiça, ai, tô cansado, não, mas eu vou fazer. Aí eu fazia as 100. Quando eu terminava, vinha uma sensação assim de, caramba, dever cumprido. Consegui fazer 100 questões. E aquilo me motivava pro dia seguinte. Então... Fazer mais 100. Fazer mais 100. E então é assim que eu comecei quando virou a chave foi quando eu fiquei dessa forma. E aí ficava algo automático, virou um hábito para mim. Que tinha até uma frase de Aristóteles, que parece que não é dele, mas enfim, é atribuída a ele, que ele fala sobre a excelência. E ele... É uma frase até um pouco batida, assim, mas para quem não conhece, ele fala assim, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Sim. Excelência, portanto, não é um ato só, e sim um hábito. Ou seja, aquilo que você faz todo dia, repetidamente, com a disciplina, com a persistência, você vai chegar na excelência. Qual é a excelência de quem está estudando para passar na residência? Passar na residência. Na especialidade que você quer e no hospital que você quer. Então foi daí que eu comecei a ficar mais motivado a estudar mais. E aí foi quando, no meio do ano para frente, eu conseguia, né? Eu não lembro exatamente qual era a minha meta de questões por dia, mas era algo em torno de entre 50 e 100 por dia, no dia que eu estava em casa, mas não era todos os dias, porque eu tinha plantão também. E eu tentava fazer uma prova por semana. Quando chegou mais próximos da prova, eu aumentei um pouco mais essa
essa carga. Intensificou. Teve semana que eu dava 24 horas de plantão também, eu diminui um pouco os plantões e intensifiquei mais as questões e os flashcards. Eu acho que era o principal, assim. Basicamente, o carro-chefe da tua preparação, então, era essa metodologia mais ativa de fazer questão e flashcard. Isso. Não era muito aquele aluno que para ver as aulas, ver todas as aulas. Eu tinha um caqueado de querer ver todas as aulas. Então, Uma tentativa. tem gente que olhava assim pra mim, não, essa aula aqui, isso aqui, eu vou fazer só questão. Não, eu tinha que ver. É um assunto que eu domino. Não, eu gosto de ver a aula todinha. Então, tu via as aulas. Vi todas. E assim, caramba, pra mim, foi muito satisfatório, porque as aulas são muito boas e são muito objetivas. E preparam para outras coisas também, Preparam para outras né? coisas. Então, às vezes, era uma coisa que eu achava que sabia, quando eu via, eita, caramba, isso aqui eu tô vendo de uma forma diferente. E aí, quando eu ia fazer questão, eu ia muito mais preparado para fazer, sabe? Mas era sempre uma metodologia mais ativa. Mas eu não deixava de ver as aulas, né? Mas é como eu funcionava. Tem gente que passou também, que eu já conversei, e disse, não, eu gostava muito de fazer só a questão. Quando eu tinha dúvida, eu ia para aula. Ou via um pedaço da aula que eu tinha dúvida já anteriormente, enfim. Acho que é muito do autoconhecimento também, né, Luiz? De Exato. você se identificar como é que aquilo funciona para você. Porque, às vezes, tem, né, hoje em dia, muito isso, dessas mentorias e etc., que a galera quer passar como se fosse uma receita de bolo, né? Tipo, tem que fazer assim, tem que fazer isso, tanto por semana e etc. E aí você tenta se colocar numa caixinha que não lhe cabe. E às vezes, ao invés de você conseguir, você se atrapalha mais ainda. E aí tu foi encontrando, sofreu um pouco aí nesse começo, mas foi encontrando o que funcionava para você e deu certo, né? Você tem o seu resultado aí, esse é inegável que funcionou. Então, ótimo, é algo que funciona para você. Eu acho importante trazer esse ponto, porque às vezes tem alguém que tá assistindo a gente que tá aí nessa loucura de caber em uma caixa que não vai caber, sabe? Exato. Então, assim, como é que eu funciono? Beleza, eu funciono desse jeito, minha metodologia é mais ativa, mas eu também gosto de assistir a aula, e isso é, de certa maneira, assim, missão cumprida, assistir a aula, isso traz essa sensação de que fez algo que precisava ser feito. Uhum. E aí vai adequando àquela situação. E aí tu foi chegando aí mais perto da prova, como era desesperador, era aquela sensação de que estavam indo bem, tu achava que realmente ia passar? Não, né? Não, acho que ninguém acha. Ninguém acha, né? Realmente eu fiquei um pouco mais ansioso, mas assim, como eu vi que eu já tava num ritmo assim, bem frenético, digamos assim, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Eu disse, não, alguma coisa aqui, algum resultado eu vou ter. Mesmo que eu chegue perto e ano que vem eu esteja mais preparado para ir de novo, para continuar nesse ritmo que eu tô, vai valer a pena. E eu ia até tocar nesse ponto que tu falou, pra gente não realmente seguir receita de bolo. Foi outro erro que eu cometi, foi olhar assim, a pessoa que passou, não, eu fiz 100 questões, eu fiz 200, eu fiz 800, eu fiz... Você faz a quantidade que você consegue. E aí você tem que ir se testando mesmo. Era outra coisa também que eu vejo muito, que eu errei, vejo muita gente errar, que assim, vou fazer aqui meu cronograma, fazer minha meta de estudos, e vou colocar 200 questões no dia, 2 videoaulas, uma prova, beleza. Aí você consegue no primeiro dia, consegue no segundo, daqui a pouco você está cansado e não vai. E aí o que é que isso vai gerar? Que foi algo que me atrapalhou no início, frustração. Então, ao invés de eu ter motivação, eu tinha frustração. E aí eu comecei colocando metas pequenas. Hoje eu vou fazer só 50 questões. Tem um dia livre, mas eu vou fazer 50. Quando eu terminava, eu ficava satisfeito. E aí isso ia... Consegui fazer 50 que eu me propus a fazer. Isso. E aí, perto da prova, eu mantive esse ritmo. Eu disse, não, eu vou aumentar um pouco, obviamente, vou diminuir os plantões, mas eu também não vou dobrar muito essa meta, não, para poder eu não ficar frustrado. E aí, assim, realmente fiquei bem ansioso, bem estressado, mas eu ficava pensando, não, pelo menos qualquer resultado que eu tiver vai ser um aprendizado para mim. Se eu passar, ótimo. Se eu não passar, eu vou ver o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer de melhor. E ano que vem. E ano que vem e a gente vai tentando, e é isso. Eu sempre pensava, caramba, me formei em 2020, não entrei ainda na residência, mas eu acho que aquilo é sempre o momento certo. Sim. Por mais que você faça tudo bonitinho, você se sinta bem, confortável para fazer a prova e não passe, é porque não era o seu momento. Né? Eu não passei primeiro na faculdade, mas eu ter passado depois, na segunda vez que eu tentei, pra mim foi a melhor coisa, porque eu entrei numa turma que eu fiz bons amigos, que eu Você não teria encontrado em outro momento. Que eu acho que me formei bem, que foi num momento bom. Enfim, a residência também tá sendo a mesma coisa pra mim em relação a isso. É massa pensar por esse âmbito também, e não só se entregar a parte negativa, né? Que a gente sempre pensa, tanto tempo, ainda não entrei, enfim. Pensar que vai ter uma turma que tá se formando e que é a turma que você precisa pra estar junto, sabe? Exato. Eu gosto de pensar e você assim. vai lidando com essas frustrações e vai ficando mal e é importante falar sobre isso porque a gente tá vendo todo mundo adoecendo e, enfim. Sim.
não, é outro erro que eu cometi, era me cobrar demais. Eu ficava, não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não vou pra... Calma. Tem Faça o tempo, que né? dá. Faça o que dá. Se você fizer todo dia um pouquinho, é aquela coisa da excelência. É fazer daquilo virar um hábito para ser excelente. Então, faça um pouquinho que você conseguir. Que aí você vai chegar lá. E aí Ô, você vai ter Luiz. muito mais satisfação, muito mais prazer de fazer aquilo. Sabe? Isso é para qualquer coisa da vida. Sim. Você comentou aí sobre essa pressão que você se colocava. Como é que tu lidava com essas questões de saúde mental? Tu precisou de ajuda? Porque a gente vê que é um momento bem tenso da vida e que muita gente acaba se prejudicando, às vezes não pela falta de empenho, mas pela mente mesmo. E aí, às vezes, não tem uma válvula de escape. Não sei se você tinha, se fazia alguma coisa, tinha alguma atividade de lazer, ou era só o estudo e o trabalho. Como é que tu fez essa parte? Isso é outra coisa muito importante, né? Porque eu falando só aqui de rotina de estudo, cronograma, trabalho, Parece que a vida se resumiu a isso. resumiu isso. Então, outra coisa também que eu consegui alinhar foi que não é para você criar o hábito só de estudar, de fazer questão. É criar o hábito e o compromisso de fazer um exercício físico, de sair com os amigos, de ficar com a família, de, enfim, fazer alguma coisa que também fuja daquilo, que durma bem, se alimente melhor. Então, assim, primeira coisa para mim, eu acho que sempre procurar ajuda. Então, terapia é a melhor coisa que existe. Eu nunca vou largar minha terapia, Mais um fã de porque terapia pro time. fã total, assim, de carteirinha. Eu acho que, não acho que precisa, faça. Você Você já vai iniciou na precisar. faculdade? Não, só quando Só depois. depois que eu me formei foi que eu comecei a perceber que eu precisava. E não é que você fica dependente daquilo, mas aquilo te ajuda em muita coisa no seu dia a Você dia. vê que é extremamente É importante, extremamente né? importante. Então, eu acho que é extremamente necessário, primeiro, ver a necessidade disso. E aí, depois, você vai atrás da sua rotina de estudos, beleza? Mas sempre encaixar um horário para fazer algum exercício. Não vou dizer que eu fazia exercício todo dia, não. Mas, Sempre que quando podia. dava, sempre que podia. E eu percebi que isso me ajudava a estudar melhor. Então, tinha momentos que, às vezes, sei lá, eu tinha pouco tempo de estudo, sei lá, 2, 3 horas. Aí eu pensava, caramba, eu vou pro plantão mais tarde, eu vou pra academia agora, eu estudo. Digamos, exemplo, é um dia que eu não estudei o dia todo, por qualquer motivo. E ia ter plantão. Aí eu ficava, eu vou pra academia, eu vou estudar. Não, eu vou estudar porque é mais importante. Aí eu ia estudar. Aí não conseguia, por qualquer motivo, me distraía. Pegava o telefone, fazia, sabe, acontecia alguma coisa. Aí eu, eita, deu hora do plantão. Chegava no plantão estressado, porque não tinha estudado, não tinha feito exercício. O No final plantão das não contas. funcionava, eu não conseguia fazer mais nada. Aí eu comecei deixa eu fazer diferente. Eu tenho esse tempinho, não vou estudar não, vou pra academia. Ia pra academia, ia correr, ia fazer alguma coisa. Chegava no plantão mais ativo, mais animado. Resolvia tudo logo. Parava, eita, tem um tempo aqui, vou fazer algumas Vou questões. estudar. Ou seja, o meu dia estava Encaixava completo. melhor. Encaixava melhor. Então, ter essa rotina de fazer alguma coisa que você gosta, algum hobby, tem que ter um horário para isso. Você tem que colocar um horário como se fosse o horário do seu plantão. O Tem um horário do meu compromisso, plantão né? é segunda-feira à noite. O horário da minha terapia é quinta-feira, tal hora. O horário do meu exercício vai ser esse. O horário de dormir vai ser esse. De acordar vai ser aquele. Então, o corpo da gente funciona com isso, com Sim. esse tipo de rotina. Quanto mais de rotina você tiver, melhor. E você fazendo isso tudo vai lhe ajudar bastante. Então, eu fiz isso, tentei fazer. Não vou dizer que eu fui excelente, né, como eu falei, mas quanto mais eu fazia, eu percebia que eu tinha melhores resultados. Perfeito. Às vezes eu fazendo questão, eu percebia que, caramba, meu dia foi tão produtivo hoje. Olha como eu tô bem aqui nas questões. Às vezes aquela atividade física de 40 minutos fez essa diferença. Ajudava né? muito, ajudava muito. eu Comprei uma imagino. bicicleta ergométrica pra casa, fazia. Que aí não tinha desculpa. Eu digo, É. não, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui. Aí eu fazia, estudava durante o A exercício. bicicleta. Acontecia um pouco isso. E Que deu massa. certo. Ô Luiz, e outra coisa, você comentou aí que às vezes acabava se perdendo no estudo porque se entregava no celular, por exemplo. O celular era a tua maior distração. O celular sempre foi a minha ilustração. Acho que de todo mundo, né? Impressionante. Como pode ser um instrumento de ajuda, mas Exato. também de lhe tirar Exato. totalmente do foco. Como é que tu lidava com as distrações aí nesses teus momentos? Principalmente nesse período final que tu precisou intensificar no estudo. Então, assim, celular, rede social é algo que realmente atrapalha muito. Qualquer tipo de rotina que você queira ter. E foi algo que me prejudicou bastante em alguns momentos. Teve momentos que, sei lá, eu tinha algum momento de estudo, e às vezes eu até começava a estudar, mas eu pegava o celular e quando eu vi eu perdia 1 hora e meia. É fácil que você Impressionante. perde. Passa Fácil, uma hora no fácil. Instagram, você não sente, né? Não sente. Sempre vai ter alguma coisa muito mais interessante. Porque é aquela coisa, você... É o prazer da hora, É o prazer né? da hora. E o prazer do estudo, ele demora a chegar. Você fazer, sei lá, 10 questões que seja, acertar as 10 e ficar, caramba, que massa. Demora. Não é de uma hora pra outra. Agora, olhar um Reels no Instagram e ver aquele negócio engraçadinho, é muito Você satisfatório. vai rir ali na hora, né? É. Então, assim, eu comecei a criar um ambiente pra mim. Eu não cheguei... Muita gente vai pra salinha de estudo, etc. Eu não cheguei a fazer isso, mas
porque eu tentei fazer com que o ambiente fosse favorável a isso. Então, sempre que eu ia estudar, eu tentava... Tem até um livro bem interessante, já fazendo algumas indicações aqui, que é Hábitos Atômicos. Ele está até bem famoso, muita gente está lendo. E ele fala um pouco sobre hábito, e uma das coisas que ele fala é você criar um ambiente que facilite o seu hábito. Então, exemplo, eu quero criar um hábito de beber água. Então, no meu quarto vai ter 3 garrafas de água espalhadas. Não tem desculpa para eu ter que me levantar para ir na cozinha pegar uma água. Sim. Então, eu fazia isso na hora que eu ia estudar. Então, eu tirava o celular, tirava o tablet, deixava tudo escanteado no canto. Eu avisava todo, vou estudar aqui, deixava lá Vou o sumir telefone. do mundo. Vou sumir do mundo. Colocava alguns cartazes assim na parede. Você vai passar, você vai Que legal. isso é o que me ajudou bastante. Pode parecer besta, mas assim, Acho que não. quando eu visualizava aquilo, sabe, até, sei Ele lá, motivava um desenho também, né? de um laringoscópio, assim, ajudava, sabe? Porque eu ficava visualizando aquilo o tempo todo. E aí, sempre que eu tentava me distrair Trazia um pouco, aquilo para sua realidade. trazia de volta. E aí, eu mantinha a disciplina, né? Que era o meu principal objetivo. Massa. Mas é muito difícil, realmente. Você vê, né? Tantas faces aí, tanta coisa, tantas nuances para uma preparação como essa, né? Detalhes, assim, que talvez tu nunca tivesse comentado com ninguém. E às vezes alguém tem super vontade de fazer desse jeito e fica, acho que não. Mas cabe, né? Funcionou para você, pode funcionar para alguém. E aí você comentou comigo que tinha esse medo, assim, de achar que não ia passar, mas que ia tentar ano que vem, etc. Esse medo, essa insegurança, que eu acho que é, inclusive, bem normal, principalmente para quem vai fazer prova para essas especialidades mais concorridas. Fez com que você pensasse em fazer prova em outros lugares ou realmente você estava decidido? Você disse que sua mãe é enfermeira, ela é daqui de Recife, não é isso? Mora com você, é isso? Isso. E aí isso lhe forçava a ficar aqui ou você tinha a mente aberta para outros lugares aí do Brasil? Como é que tu lidou com essa parte quando foi chegando aí o período de inscrição? Então, quando eu fui me inscrever, meu objetivo principal era ficar aqui Ficar mesmo. aqui. Porque eu também sou uma pessoa muito apegada à família, ao meu ambiente, meu ambiente, né? Enfim. E ir para outro estado não era das minhas primeiras opções. Mas você iria se fosse... Eu me vi num momento que assim, caramba, eu já tô aqui, já me formei há tanto tempo, eu quero passar também. Isso pesava para você, né? Via meus amigos se formando também, eu ficava, caramba, eu quero entrar na residência logo. Então eu vou fazer outros estados. E acabei fazendo. Eu fiz a prova no Ceará, da SURSE, e fiz em São Paulo, Mas eu ia pra lá fazendo assim, caramba, não queria ter que passar só aqui, sabe? Quero passar aqui também, mas quero passar lá, só pra dizer que eu passei aqui. Quero passar em tudo, mas eu quero passar aqui. Mas eu fiz mais pra abrir meu leque de oportunidades. Porque eu também fiquei com medo de só fazer aqui e aí não passar, e aí, caramba, eu podia ter tentado em São Paulo, no Ceará, em algum outro lugar, sabe? Acabou que deu certo, passei aqui. Eu passei em São Paulo também, não sei se São Paulo. E aí, ficou meio... Teve um momento de dúvida de ir? Eu tive um pouco no início. Porque é bem atrativo, né? E saiu o resultado antes. Ah, entendi. Aí eu fiquei, acabou minha vida, fui para São Paulo. Exato. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pra lá? Vou ter que mudar minha vida completamente, vou perder meus empregos que eu gosto aqui. Ter que trabalhar em alguma UPA lá, algum serviço de pronto atendimento, que eu não queria só estar em UTI agora. Começar do zero. Mas a residência pra mim era o principal objetivo, então eu iria. Mas, por sorte, passei aqui, enfim. Foi melhor pra mim. Sorte não, por isso tudo. Essa sorte. Por isso tudo, né? Por isso tudo, que massa. E aí, como foi no dia da prova mesmo? Olha, foi... Porque você parece uma pessoa calma. Embora você disse que gosta do caos. Mas você parece calmo. Eu já imagino você no Intercorrência nessa sua calmaria. Como é que foi? O nervosismo te atrapalha em algum momento? Atrapalha um pouco, mas eu sempre tento manter a calma nessas situações. Eu acho que é isso que ajuda. Tanto no Intercorrência em si, quanto numa prova. Então, sei lá, você tá lá de plantão, o paciente teve uma parada cardíaca. Quando você vai tentar organizar as coisas e você mantém a calma, mesmo numa situação estressante, todo mundo fica calmo junto com você. E o ambiente inteiro fica calmo com você. E tudo funciona. Quando você fica nervoso, acabou. Todo mundo vai ficar igual você tá, ou pior. Então, na hora da prova, a primeira que eu fiz foi a SURSE, que eu acho que foi em outubro, não lembro exatamente. Eu fui bem relaxado para essa prova, porque eu ficava naquela, não quero nem passar lá, não tô nem afim. Foi mais para quebrar o gelo. E foi uma prova que eu não me preparei tanto, eu não fiz muita questão de lá, sabe? Então, foi assim, não, eu vou começar por aqui. Na verdade, eu tinha feito o Enare antes, que acho que foi a primeira, e a SURSE foi mais assim, não, eu vou me testar, sabe? Eu acho que eu não vou passar, não me preparei exatamente para cá, não queria muito também,
mas eu vou fazer. Então, essa prova fiz bem tranquilo. Agora, de São Paulo, eu fiquei um pouco mais nervoso. Inclusive, é uma história até bem engraçada, uma história bem longa, mas só pra resumir, eu quase perdi a prova. De São Paulo? Por trânsito. Não acredito. Tive que correr pra fazer a prova. Foi a adrenalina pra fazer a prova depois adrenalina, disso? Eu cheguei super suado lá. Foi o seguinte, então, pra encurtar a história. Eu tava hospedado a cerca de 15, 20 minutos de lá do local, mas demorou 1h10 pra chegar. Como assim? Trânsito. Não sei como explicar isso. Quando eu peguei o Uber, que eu entrei, tava lá 1h10 pra chegar. Caramba, aí, enfim, chegou um certo ponto que eu ia perder por cerca de 10 minutos a prova. Mas eu percebi, eu olhei no GPS, se eu fosse andando, chegaria em cima da hora. Caramba. Sei lá, o portão fechava de 15 para as 2, eu ia chegar de 15 para as 2. Disse, bom, se andando dá isso, correndo deve dar certo. Não acredito, tu saiu correndo Moço, no meio de... vou descer. Ah, que é perigoso. Eu vou descer. Eu vou descer. Não sabia e era, nem... era assim, era um viaduto enorme, eu nem lembro que avenida era aquela. Mas eu saí correndo. Eu nem corro muito, assim, eu nem soube correr. Teve que correr a pulso. Eu acho que eu corri 2,5 km em 15 minutos, assim, um negócio Caramba! E assim, bem esquisito o ambiente, eu fiquei com medo, quase fui assaltado. Veio gente perguntando, você tá correndo pra onde, assim, foi surreal. Chegou perto, assim, do prédio, eu vi um monte de gente descendo e correndo também comigo, sabe? Eu sei que foi uma maratona. Caramba. Cheguei lá na prova, no prédio, aí não tava meu nome, tava o nome da minha mãe no listão. Eu disse, minha gente, o que é isso? Eu disse, não, você não tá pra esse local, não. Tava o nome da tua mãe? É raro de alguma forma lá, não sei como Caramba. foi. Ou eu coloquei errado também, não coloquei o nome da mãe. Da mãe no nome da sei. inscrição. E aí? Enfim. Conseguiu entrar? Consegui entrar, suado, não tinha ar-condicionado lá no negócio, eu fiquei lá suando. Meu Deus do céu. Deu certo. Fiz uma adrenalina, mas consegui e até passei. Foi uma das provas que eu fiz que eu fiquei mais confiante. Caramba, a prova foi boa. Apesar de tudo. O caos total, porque assim, eu nunca tinha escutado uma história parecida. No caos. Realmente, assim, porque tinha tudo pra dar errado. Muitos, inclusive, nem teriam ido, né? Tu saiu loucamente correndo. Não, e quando cheguei lá, eram 4 lances de escada pra subir. Tive que descer pra resolver a questão do nome da prova. Meu Deus não podia do entrar céu. comida, eu não tinha almoçado. O caos completo. Foi. E aí, saí dessa prova, a prova foi legal. A prova foi legal. Antes da SES, a prova do SUSPE? Foi antes. Eu não... Ou foi depois? Agora eu tô... SUSP? Eu acho que foi antes. Foi antes. Foi antes. E aí, na SES, teve alguma intercorrência assim desse tipo? Ou foi mais tranquilo? Na SES deu certo. Amém. A única intercorrência assim, que teve é que a sala que eu tava fazendo, o ar-condicionado fazia um barulho que parecia uma britadeira. Todo mundo olhando assim pra ele com aquela cara. Todo mundo olhando e ele batendo. E beleza. Não ia resolver, todo mundo já sabia, todo mundo já sabia que era daquele jeito e pronto. Mas deu certo, né? Saiu confiante? Mais ou menos. Porque da SES é mais difícil. A SES é mais difícil, aí confiança. Você sai, caramba, eu acho que foi bem. Aí quando você olha o gabarito, meu Deus, o que foi isso? Ou então o contrário, você acha que foi mal e o gabarito... E de repente Aí entrasse naqueles grupos, já tinha Entrei alguma nos esperança. Grupos, meu WhatsApp era só isso. Era o grupo de lá do Ceará, o grupo do Enari, era o grupo do São Paulo. Enfim, fiquei esperançoso pelo que o pessoal vai colocando lá. Mas eu não confiava muito naquilo, porque sempre tem gente que não bota, ou gente que mente. Coloca. Acontece. Então, mas eu fiquei confiante. Mas eu tinha mais confiança ainda no São Paulo. Então, não começou a estudar nada, ficou esperando. Fiquei esperando. Deixa eu ver o que vai acontecer. Foi trabalhar. Fui trabalhar, vou trabalhar de novo agora, vou esquecer, deixa eu saber o resultado. E aí, no dia do listão, tava onde? Tava de plantão. No UTI. Uma intercorrência. Caramba, e como foi que tu soube? Deu tempo parar e olhar o listão? Alguém te disse? Eu tinha, não sei, eu tinha deixado meu celular carregando no repouso. E também não tinha hora pra sair da SES, né? Porque pode sair a qualquer momento. Tava o caos acontecendo na UTI, assim, paciente parando, outro que eu tive que reentubar, uma confusão. Ai, meu Deus. E aí eu lembrei que eu tava sem celular. Quando eu procurei, tava lá um monte de gente ligando pra mim, não sei o quê. Aí foi aquela alegria, aquela festa. Caramba, e sua mãe? Liguei na mesma hora pra ela começou a chorar. Ela comemorou mais do que quando eu passei na faculdade. Não, imagina. Por isso que eu digo, foi uma das primeiras... A maior alegria, eu acho que foi passar em anestesia do que passar na residência, do que passar, né? na faculdade em si, que sabe? Que massa, Luiz. Foi bacana. E aí, primeiro dia de R1. O HR foi sua primeira opção? Foi minha primeira opção e não me arrependo nunca. O HR, acho que, assim, as residências é uma das primeiras opções mesmo, né? Da maioria. Uma opção muito boa. Todas de anestesia em si, aqui em Recife, eu acho que são muito boas. Você sai muito bem informado. Todos não tem bons. muita discrepância de uma para outra. E eu vejo o pessoal falar que realmente, assim, a gente vê no dia a dia que realmente umas vezes vão ser um pouco melhores em alguma coisa, outras vão ser em outras, mas assim, quem tiver pensando em anestesia e tiver na dúvida,
Só tente passar. Se preocupe com isso. Aqui em Recife a gente percebe isso, são muito uniformes, né? Uniformes Diferente demais. de outras especialidades, que Não. realmente tem algumas que têm uma discrepância importante, mas a anestesia é bem uniforme, né? Em todos os serviços você sai bem informado. Então, Exato. a HR era a sua primeira opção por Era a questões minha. pessoais. Questões pessoais, eu já conhecia muita A gente que gente tinha tem se muito formado contato lá. no HR, né? Exato, tinha muito contato lá, já gostava do volume de cirurgia que tinha, enfim. E aí, falando sobre o primeiro dia, né, foi uma sexta-feira, dia 1 de março. Eita. E assim, você já chega no ponto Jogado, cirúrgico, assim, dentro do negócio. E aí você olha aquilo ali, Eu vou eu fazer o trabalhei quê em TI, tem nada a ver, é completamente diferente. Nada, né? Você olha assim, meu Deus, quanta informação, quanta coisa eu tenho que ver, tenho que prestar atenção. E você é um mero R1. Mero R1. Ninguém confia em você. No começo a gente sempre entra com o R2 e o staff, né? O anestesista que tá lá na cirurgia. E aí eu meio que ficava mais aquele cone ali, né? Olhando assim, tentando aprender alguma coisa. Tipo um doutorando no Tipo primeiro dia, doutorando. né? Você É por aí. parte do zero. Independente de você já ter essa experiência, isso não conta, né? Na residência, todo mundo parte do mesmo ponto. Todo mundo parte do mesmo ponto. E eu já fui com essa cabeça. Eu acho que é bom você ir assim também, porque é muito diferente, assim. Quando você... É outra coisa também que me fez gostar mais da residência em si, é que a gente entra na faculdade, é um mundo de coisa, a gente aprende muita coisa, a gente sai achando que sabe muita coisa. Começa a trabalhar, ganha experiência e fica, caramba, eu tô sabendo muito disso. Mas quando você entra na residência, você vê que você não sabia nada. Nada, né? É um mundo completamente diferente. São conhecimentos que você não esperava que existia, assim, sabe? Vai você, vou voltar a estudar farmaco. É totalmente diferente. É outra né? visão, são outros conceitos. Eu acho que isso é para qualquer residência. Todo mundo que faz residência até em outras especialidades vê que é diferente, sabe? E eu acho que esse é um dos pontos que faz a residência ser tão importante como é. Exatamente. Porque, assim, é padrão ouro mesmo de excelência para você se tornar um bom profissional, um especialista bom, bem conceituado, sabe? Porque acho que dar de cara com a sua própria ignorância é o melhor impulso que poderia ter para que você consiga crescer, né? E aí chegar nesse ponto, assim, deve ser um pouco... chocante, mas importante, né? Te motivou a querer estar em outros lugares. Exato. E motiva você a correr atrás mais do conhecimento, de estudar. Sei lá, eu cheguei lá, ele me pergunta alguma coisa de química básica, sabe? Como é que é uma molécula de um éster? Eu digo, pra que eu preciso saber? Mas precisa saber. Vai ter que saber. Vai ter que saber. E aí você vê o quanto, assim, tem muito conhecimento para aprender, sabe? E na anestesia eu acho que tem muito disso. Falando da anestesia em si, como eu falei, a gente tem que saber de tudo, de todos os pacientes, de todas as faixas etárias. Acho que o anestesista em si, ele é quase também um clínico, porque a gente quando vai fazer uma avaliação... É o clínico do bloco, né, que o pessoal fala. Exatamente. Quando vai fazer uma avaliação pré-anestésica, a gente tem que conhecer todas as patologias, cardiopatias, pneumopatia, tudo. Medicamentos que usa, quais que tem que suspender, quais que não precisa. Não é uma coisa muito simples, sabe? Que a FAUG até mudou um pouco o meu pensamento, assim, em relação à especialidade. Isso tá me motivando cada vez mais. Eu tô super empolgado. Você já achou que era bom, agora tá achando agora que é maravilhoso. Maravilhoso. Residência toda residência é um pouco mais puxada, você fica mais cansado, mas mesmo assim, eu saio muito satisfeito de lá. Porque eu sempre, todo dia, tô aprendendo alguma coisa nova. E eu acho que é o caminho, assim, natural das coisas, você sempre tá aprendendo muito. E na rotina do R1 de anestesia, dá pra encaixar trabalho? Pronto. Isso é algo também que me preocupava, que foi algo que me fez também escolher a anestesia, essa questão de conseguir dar plantão, porque eu precisava. Questão de necessidade mesmo. E no R1 de anestesia, lá do HR especificamente, dá. As outras também você consegue alinhar. Realmente, assim, o ideal, se você não precisar dar plantão e se dedicar só à residência, é o ideal. Mas lá eu consigo. Plantão fim de semana, normalmente. Eu tenho alguns plantões fixos, mas eu repasso alguns, porque às vezes eu tô muito cansado, eu largo tarde na cirurgia. Porque a rotina é basicamente assim. O dia a dia, como é? De horários, por exemplo. Pronto. O R1 é o seguinte, a gente fica a maior parte no HR. No bloco cirúrgico, nas cirurgias eletivas. Que começam que horas? Varia bastante, porque são várias salas, várias especialidades, e aí vai depender da sala que você está no dia, da especialidade que você está no dia. Então, a rotina é de segunda a sexta. Normalmente a gente chega às 7, um pouco antes, porque a gente tem que preparar a sala, tem que conversar com os pacientes, mas as cirurgias em si, às vezes, começam um pouco mais tarde. Mas normalmente eu chego por volta desse horário, e a hora de largar varia bastante, porque vai depender do que vai ter de cirurgia no dia. Sim. Normalmente tem o turno da manhã de cirurgia e o turno da tarde. No turno da tarde, se a cirurgia acabar cedo, você está liberado. Se não, você fica até o final, pode largar até 8, 10 horas da noite. Ou mais. Ou mais, o céu é o limite. Mas, mesmo assim, que eu percebo uma certa flexibilidade, sabe? Se você, eu tenho um plantão à noite,
você conseguir conversar com o staff, às vezes eles liberam. Isso é outra coisa que eu achei interessante na residência de anestesia, é que a residência, aliás, o serviço em si, vai funcionar com ou sem você. Que eu Diferente acho se que você fosse o residente da cirurgia que a estivesse cirurgia ali geral, operando, se complicou, você vai ter que ficar se você até o não for de final. manhã para evoluir, para preparar o paciente, não sei o que, não vai Não rolar. vai rolar. O anestesista não. É. Ele vai estar lá, em sala. Você está feliz. Eu entrando ou não, ele vai estar lá. Então vai acontecer, independente disso. Tanto é que tem salas, às vezes, que não tem residente suficiente para preencher tudo. E fica o anestesista sozinho. Sim. E funciona igual. Então isso gera uma flexibilidade um pouco maior também pra gente, sabe? E um peso menor, né? Exato, um peso menor também e acaba facilitando. Que na verdade é o ideal, né? Porque não deveria, né? Deveria ser isso, porque você tá lá ser pra isso. aprender. Sempre supervisionado e não Você tá dependendo fazendo- de você. Tá fazendo uma residência, uma pós-graduação, então era pra você não ser essencial naquilo ali, sabe? Sim. E eu acho que Então, Tem um tem pouco hora de disso. entrar, não tem hora de sair. não tem muita hora de sair, mas é compensado, porque às vezes você realmente larga mais cedo. Ah, Se sua cirurgia for cancelada, você não tem a obrigação de ficar ali, mas às vezes a gente acaba curiando a sala do colega, tentando roubar algum procedimento ou não. Brincadeira, mas aí você entra pra ver, pra acompanhar, é bom, porque acho que a gente tá nessa fase de ver tudo é muito diferente. sim. Então tudo que a gente vê é muito interessante. E tem plantão. Aí tem plantão fim de semana, no R1 é no fim de semana, que de sexta a domingo noite, e a gente tem uma escala lá e você só dá um plantão. De 12 horas. De 12 então. horas. E no R2 muda, esse plantão fica dia de semana, e no R3 não tem plantão. Olha aí, o R3 de glória que E ainda todos tem uma esperam. folga. Então melhora muito no R3. E outra coisa também que tem é que a gente tem o pós-plantão. Então, se eu dou um plantão durante a semana, ou no domingo, ou seja, qualquer dia que no outro dia eu vá ter residência, eu folgo um turno. Ah, entendi. Então, por exemplo, o R2 deu plantão segunda noite, terça dia ele não vai pro bloco. Ele não vai pro bloco. Ah, eu pensei que emendava. Então, Não. ainda é um pouco Um melhor. pouco melhor que o certo, eu acho que deveria ser isso. Sim. Tem alguns outros estados que essa rotina funciona. Aqui, eu acho que eu só tô vendo isso, pelo menos até onde eu sei, na residência de anestesia. Eu O não que sei é meio outras. assim, estranho de você pensar, né? Exato. Que você quer que o residente faça 12 horas de plantão noturno e emende no turno da residência no outro dia. Aí você vai dar 36 horas. Se tiver um plantão por fora, vai dar 48, 60. E vai rodando e não para nunca. E aí a vida passa A e vida você passa. dando plantão. Aí cadê o tempo de estudar? Cadê o tempo de Exato. descansar? Cadê o tempo de dormir? Não E tem. se cobra que seja um bom residente diante desse Isso. nível de estresse, né? É complicado, realmente, assim. Que bom que encontrou essa forma, né? E que você tem lidado bem com isso. Tá lidando muito bem. É, Tá ótimo. muito bem. E assim, já pensa em alguma subespecialidade da anestesia? Porque já dá pra ver que você tá completamente apaixonado pela anestesia. Tô bastante. Então, completamente feliz nesse caminho. Já pensa em algo pra frente ou vivendo hoje e agora? Tô mais vivendo hoje ou agora, porque, como eu te disse, é muita coisa nova, é Sim. muita coisa diferente. E eu percebo que, assim, de forma geral, a maioria dos anestesistas, eles não fazem uma subespecialidade. Normalmente, eles ficam acompanhando algum tipo de cirurgia específica, às vezes. Mas existem alguns subs. Existe sub em pediatria, enfim, que na faculdade foi uma área que me surgiu interesse. Não Eu participei acredito. da Liga de Pediatria, etc. Meu Deus, E eu quase um pensava- pediatra. Quase, é. E a gente não tem muita vivência de pediatria na UPE, é Também outra não. especialidade que é muito pouco, né? A gente tem, por exemplo, de GO Exato. muito mais do que de pediatria. Exato. E aí E foi aí? quase um pediatra. Quase, um pouco assim, passei assim, raspando assim na tangente, mas quando, assim, a gente se forma bem preparado para anestesiar qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de idade. Então, eu já no R1, já anestesio Crianças também. crianças, e assim, já estou despertando um certo interesse em Olha relação aí, a isso. meu Deus. Ainda não parei para estudar toda a complexidade que é, mas... Tem um certo tipo de identificação. Tenho. Já estou Legal. percebendo que tem um pouco disso. Não sei que lá na frente pode ser que eu faça, não sei. Vamos ver. Tem Tô aqui vivendo em mais uma Recife? agora. Tem a residência aqui, se não me engano, no IMIP. É o R4 de anestesia pediátrica. Que massa. É. Legal, muito legal. Fernando, olhando aí para a tua trajetória, de tudo que tu construiu, dessas fases que você passou, das dificuldades, enfim, do seu caminho, que foi único, da sua escolha de não ter entrado direto, que não é da maioria, a maioria quer realmente assim, né, ir de uma vez só, porque acha que vai desanimar, você tinha esse pensamento de realmente passar um tempo fora e etc. E aí você construiu a sua trajetória até hoje, que está em formação ainda, tem muita coisa pela frente. Mas olhando o que você já viveu, o que é que você considera que foi seu maior acerto, maior erro? Essa pergunta é bem cabulosa e todo mundo fica meio assim. Mas o que é que você considera assim, caramba, eu acertei quando eu fiz isso e eu errei quando fiz isso?
Eu acho que eu errei mais sobre aquilo que eu tava falando, de colocar metas muito grandes e cobranças muito grandes para mim mesmo. Porque eu acho que já tem tanta gente lhe cobrando, já tem a sociedade já lhe cobra, a faculdade lhe cobra, a residência lhe cobra, tudo já lhe cobra muito. Então você se cobrar mais é se prejudicar mais ainda. E aí eu acho que no início que eu tava tendo essa dificuldade de estudar, acho que era mais por isso. Porque eu queria já ser excelente desde o início. E não tinha como. Não conseguia Não estudar aquela existe isso, quantidade né? desde o início, sabe? Ninguém consegue. E aí acho que meu maior acerto foi justamente virar essa chave. Não, deixa eu diminuir a minha demanda. Deixa eu colocar coisas palpáveis, coisas que eu consiga realmente fazer, né, no meu dia a dia, tanto de estudo, como de lazer, como de exercício físico. E vou tentar seguir isso. E aí foi quando eu acho que eu realmente, assim, melhorei bastante, sabe? Foi quando eu vi que o negócio começou a andar e funcionar. Então, eu acho que o maior acerto, eu acho que foi mais para esse Corrigiu o lado. maior erro. Corrigir o maior erro, exatamente. Perfeito. E Fernando, hoje, Luiz Fernando, hoje na Anestésio, a gente sabe que a Anestésio passou por um tempo que não foi uma das escolhas preferenciais como é hoje, né? Não foi uma residência muito cobiçada. Eu acho que a anestesia é uma das especialidades mais unidas que tem, né? Eles conseguem se organizar de forma que é diferente das outras especialidades, né? Até a forma que vocês se protegem, enfim, que trabalham em cooperativas e etc. E passaram por uma transição, né? Porque antes existia, inclusive, algum preconceito com os anestesistas e etc. E hoje se tornou uma especialidade, assim, super cobiçada, difícil de passar. E aí, é aquelas transições que algumas especialidades passam e a anestesia hoje está aí nesse pódio. Mas olhando hoje para a rotina da anestesia, enquanto um quase anestésio, um anestésio em formação, o que é que você considera que é o maior desafio da especialidade hoje? Olha, essa questão que que você falou da união é realmente algo muito presente. Isso é algo também que me atraiu bastante da anestesia. Realmente, não é só uma união, assim, de uma cobertar o outro, é realmente de ajuda, Sim. sabe? Então, a gente percebe, eu vejo muito no dia a dia. Às vezes a pessoa tá com uma dificuldade aqui, chama alguém da sala do lado, a pessoa vai lá e ajuda, sabe? Isso é algo que é muito presente. E a anestesia sempre foi eu acho que foi uma especialidade, assim, muito de bastidores, assim, porque às vezes nem o paciente lembra do anestesista, nem a equipe, fica aquele negócio meio Não está no aqui naquela canto, não posição de está em protagonista, evidência. né? Então eu acho que essa união que os anestesistas tinham era mais nessa necessidade de se proteger, porque não Sim. tinha muita gente para defender. Então, não, vamos trabalhar em conjunto, vamos fazer uma coisa que seja bom para a gente poder mostrar a nossa importância, né? Eu até brinco que é como se tivesse uma banda e, sei lá, tem lá todos os instrumentos e tem o baixo. Ninguém escuta o baixo. Assim, se for parar pra escutar, ninguém vai ouvir aquilo. Não entendo muito de música, mas assim, é algo muito É secundário. bem Mas se mais. você tirar o baixo, perde o ritmo da música, Faz então faz diferença. diferença. E a anestesia é um pouco isso. Então, eu acho que o maior desafio que possa ser que tenha hoje é manter essa união, manter essa, essa ajuda mútua, sabe? Essa coisa mais de ser cooperado em si, no sentido da palavra mais, Sim. sabe? E um tempo tão de ego, né? Em Um que tempo cada tão um de quer ego, defender o seu exatamente. e quer prejudicar o colega. É, Realmente, assim, difícil. Não só na anestésio, mas muito na anestésio também, porque é uma especialidade muito solitária, né? isso. Os cirurgiões estão lá de dupla e com auxiliar, e o anestésio geralmente tá lá sozinho, né? O pessoal E fala aí, muito disso. realmente, assim, precisa ter esse... É um desafio que vocês enfrentam e realmente, assim, faz todo sentido. Principalmente nessa época que a gente tá vivendo, qualquer errinho que o outro comete, já tem 1000 em cima, né? É muito bom ser o médico do dia seguinte, é muito bom olhar a situação quando ela já está resolvida, né? E realmente, assim, um desafio importante. Luiz, você falou aí durante a nossa conversa que passou por algum tempo em que você sabia que queria anestesia, mas você não conseguia se mover para isso. Então, você tentou, inclusive comprou o curso e acabou que em 2022 você não conseguiu estudar, em 2023 você ainda teve essa dificuldade. Ficou aquela vontade viva sobre a residência médica, quero fazer residência, mas estou aí faltando algo para me impulsionar. E eu acho que muita gente vive essa fase, sabe? E acredito que com certeza alguém está nos ouvindo aí, vivendo por
por esse lado. Ou então, nesse momento que você passou aí de mudança de, eu acho que eu vou querer pediatria, tô na liga de pediatria e depois eu vou decidir por anestésio, mesmo sem ter um caminho já pronto, né? Você que desbravou o caminho aí na sua família. Enfim. E aí eu queria que você abrisse seu coração e deixasse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Das mais diversas áreas, idades e fases da vida. Tem muita gente que ainda tá na faculdade, tem gente que já tá em alguma especialidade e pensando aí na anestésio e tem que ter essa coragem, né? De mudar de especialidade, de virar essa chave que você conseguiu. Qual é o conselho que você deixa aí pra galera que tá ouvindo a gente? Eu acho que antes de tudo é se cuidar, né? Ver o que é que você precisa melhorar em si mesmo, principalmente questão de saúde mental, em saúde física mesmo, porque eu acho que nada vai funcionar se você não tá com o corpo e com a mente boa. Então, começa por aí e aí vai se testando. Eu acho que a gente também vive numa época que todo mundo fica se espelhando muito nos outros, vendo, como você falou, sobre mentorias, etc e tal. Então, você quer fazer como a pessoa faz. Então, é tentar ver o que é que funciona para você. Não tá dando certo dessa forma, não tô conseguindo manter essa rotina. Muda, faz algo diferente. Obviamente, é interessante você pegar exemplos, você ter referências, mas você vai ter que criar a sua própria. Então, tudo que eu falei aqui, a forma como eu estudei, não é receita de bolo. Não é a melhor forma. É uma forma que funcionou para mim. Então, eu acho que encontrar a sua fórmula é demorado, mas eu acho que se você confiar que vai chegar o momento, que você vai dizer, não, isso aqui pra mim tá bom, isso aqui pra mim tá dando certo. Quando chegar esse momento, aí você vai ver que foi recompensador, sabe? Então é tentar não desistir disso, da busca disso, desse momento ideal, que você vê que tudo tá funcionando, e também depois não desistir mais do processo em si. Como eu falei, transformar aquilo num hábito, transformar aquela disciplina numa coisa que não seja que seja prazerosa, para poder realmente conseguir aquilo que tanto quer, que é a vaguinha na residência, né? Difícil e suada. Difícil e suada. Mas que você conseguiu, parabéns, Luiz. Obrigado. Assim, uma história interessante, né? Atípica, realmente, que envolveu tantas coisas, né? Talvez um pouco improvável, porque quando a gente já parte de um caminho que tem algumas facilidades, alguns privilégios, é mais provável chegar em alguns lugares, né? Um lugar difícil que você chegou hoje. Foi mais difícil, foi mais suado, mas você conseguiu. E, assim, muito feliz em estar vendo o quanto você está feliz e realizado, porque certamente isso transborda no seu trabalho, no seu dia a dia, né? E vai transbordar mais aí quando você for especialista, talvez um neuro não pede anestésia, né? E vai ser brilhante e igual. E aí, parabéns mesmo pela sua coragem, né? De ter persistido, apesar das adversidades, apesar de não ter tantos privilégios, ter lutado, precisar da disciplina quando a motivação não vinha. E realmente, assim, ficou essa parte forte, assim, da sua fala, né? Que vai impactar as outras pessoas, como me impactou, né? De começar a tentar ir mais pela disciplina, porque a motivação realmente, na vida corrida que a gente tem, tantas outras coisas, e a gente não é só médico, a gente também é namorado, é noivo, é filho, e aí tem outras prioridades, e a motivação realmente, às vezes, ela passa muito, muito longe. A disciplina tem que trazer quando a gente tem um objetivo, né? Que você tinha um objetivo e você conquistou. Então, assim, parabéns e muito obrigada pela sua disponibilidade, né? De abrir aí a sua história pra gente e tornar público algumas das suas partes individuais e algumas das suas coisas que você fez. Obrigada por ter parado um tempinho aí, mesmo corrido, mesmo nessa agenda corrida de R1 e ter vindo aqui pra gente. É um prazer. E um prazer muito maior ainda em saber que você foi aluno do Eu Médico Residente, né? E que funcionou pra você. É realmente, assim, sempre um privilégio à parte, sempre uma honra à parte ter aluno do Eu Médico aqui contando a sua vivência. Então, realmente, muito obrigada pela sua história. Que Deus abençoe você, que seja uma carreira aí de muito sucesso. Amém. E que seja melhor ainda, né? Que vá se tornando melhor a cada ano que passa, porque a gente já tá vendo que você tá muito feliz. Eu que agradeço. Sorriso fácil, os olhos brilhando. Foi uma satisfação enorme. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.